Estou de volta hoje para falar sobre os encontros e desencontros da vida amorosa. Nós vamos discutir, por que algumas relações parecem se desgastar naturalmente, acabam sem um grande motivo, para acabarem. Para começar, é importante fixarmos que quando nós falamos do eu, nós não estamos falando de uma coisa unívoca. O eu é palco de muitos personagens. Nós todos, temos coexistindo dentro da nossa subjetividade diversos personagens. Temos desde os personagens mais caridosos, nobres, aos mais vis e egoístas, e cruéis. Nós temos a princesa, o herói, temos também o dragão, o vilão. Por isso, o eu internamente é um palco para esses muitos personagens. Esse é um dos fatos que faz com que a relação a dois seja uma coisa complexa, uma coisa complicada de ser definida de maneira muito simples. É importante termos em mente que quando nós falamos do ser humano, portanto, nós estamos falando de um ser múltiplo. E quando você se casa, quando você está com uma outra pessoa, você deve aprender a exercitar cada um desses personagens no tempo certo. Por isso, no meu consultório, eu sempre explico aos meus pacientes que no começo, quando a relação inicia-se, o par amoroso normalmente é mais flexível, está mais disposto a viver esses diversos papéis. Ora, você vive o papel, de uma pessoa responsável, ora de uma pessoa mais livre, até um adolescente. Na sexualidade, o marido pode ser pensado também, em certo momento, como um bad boy, como um jovem, com virilidade, que faz a sua esposa se satisfazer em todos os sentidos, até mesmo no sentido sexual. Da mesma maneira, uma mulher pode agir como uma mãe responsável, mas em um outro momento como a amante excitante, aquela que se entrega também, à sedução. Então vejam que intercambiar, que lidar com essas diversas personas é, na verdade, a verdadeira receita para uma relação duradoura. O mal é que, normalmente, à medida que a relação avança em tempo, em anos, há uma tendência a certas personalidades se cristalizarem. Há, em outros termos, um certo empobrecimento. A pessoa passa a viver só um daqueles personagens, só vestir uma das personas. A mulher acaba se acomodando, na persona da mãe ideal, talvez da mulher que trabalha fora e é responsável. O marido, da mesma maneira, pode se vincular só à persona do pai responsável, talvez o homem provedor. E isso vai fazendo com que essa gama mais ampla de personagens vá sendo abandonado. E lentamente o que vai acontecendo é que as pessoas passam a viver cada vez mais o previsível, cada vez mais aquilo que se espera de um único papel. Nesse sentido, começam a existir os desencontros. Por quê? Porque o casal, ao invés de intercambiar, de passear, no palco do eu, acabam por cristalizar e viver
uma única máscara. Para que vocês entendam bem o que eu estou dizendo, eu vou criar aqui uma situação hipotética, né, que ilustra bem isso que quero enfocar. Imaginem uma mulher que saiu do seu trabalho mais cedo, cheio de boas intenções. Ela chega em casa, toma um banho, né, especial, veste uma roupa especial, apronta, né, a mesa de jantar também de uma forma especial, porque ela está pensando em uma noite agradável a dois, uma noite de sedução. Ela saiu da máscara da mulher responsável, trabalhadora, para a amante. Vamos supor que do outro lado nós temos agora um marido que resolve também, né, sair mais cedo do trabalho, mas ao invés de vir direto para casa, ele passa no contador para falar sobre o imposto de renda, para falar sobre tributos ordinários à família. E ele vai para casa pensando nessas questões pragmáticas. E aí, ao invés de olhar para o clima que foi montado, ele já vai bombardeando a esposa como se ela fosse a sócia dele. Ao invés de perceber o clima de sedução, ele passa a discutir coisas rotineiras, coisas pragmáticas da vida social. Nesse sentido, pode existir um desencontro. Por quê? A mulher está na postura da amante, insiste, quer seduzi-lo, e ele começa a olhar para ela dizendo: poxa, mas que mulher imatura! Eu estou falando de uma coisa séria e ela está me falando de coisas sem grande importância. Da mesma maneira, ela pode olhar para o sujeito e dizer: poxa, quero uma noite agradável a dois, estou valorizando ele e ele está falando só em dinheiro, só em pagamentos. Vejam, essa pequena situação pode ser uma situação que vá lentamente se repetindo. E à medida que se repete e o casal não percebe, né, a distonia, vai acontecendo um afastamento, um esfriamento. A mulher deixa de querer ser a amante, deixa de querer seduzir, para ser aquela que só vai lidar com as coisas práticas da vida. Vai esperar o marido sem grande excitação. Da mesma forma, o marido, quando quiser ser o amante, não encontrará do outro lado, né, um suporte para essa vivência. Por quê? Porque sem perceber, acabou por esfriar, né, o seu par romântico. Vejam que a partir desse exemplo, o que estou querendo ilustrar é que de tempo em tempo nós precisamos fugir da rotina, da monotonia. Mesmo depois de muitos anos, é necessário deixar esses personagens vivos. O personagem do louco, o personagem da mulher que seduz, da sedutora, o personagem do caçador, da caçadora. Ou seja, são personas que não podem existir só no início de uma relação e lentamente morrendo. Porque se esses personagens morrerem dentro de você, você se tornará um cemitério, né, desses seres que podiam ser usados positivamente. E se você não quer ser um cemitério, se você quer uma vida a dois muito prazerosa, você vai ter que saber sair de um papel para o outro, não ficar muito preso a uma única exteriorização. Porque se você fizer isso, você vai acabar por matar, mesmo sem querer, a própria relação. Por quê? Porque a relação se constitui não só a partir daquilo que é necessário, daquilo que é sério. A relação se constitui a partir da excitação, do prazer, do lúdico. De vez em quando
sair sem destino com o marido, mesmo tendo filhos, né? Ir para um motel, conhecer lugares novos, né? É parte exatamente da vivência desse ser múltiplo que está em você. É parte da possibilidade de você não se tornar propriamente um cemitério de emoções, não matar em você aquilo que é a base para a manutenção de uma chamada relação produtiva. Vou parar por aqui, acho que é o suficiente. Falei hoje sobre esses encontros e desencontros. Vou, durante esse mês, continuar falando mais sobre a questão da vida amorosa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, inscreva-se no canal, chame outras pessoas também. Por quê? Porque esse canal foi feito para você. Um abraço e até a próxima vez.